Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Parece que não há como ousar cultivar uma árvore inteira nas condições de um apartamento urbano. Mas, no caso do abacate, não há nada a temer. Você é capaz de plantar a semente, esperar os brotos e, em seguida, colher uma fruta perfumada e muito útil. Cultivo de abacates em casa. Para cultivar esse milagre mexicano, você precisará obter uma semente da fruta, plantá-la e germiná-la. E quando as folhas aparecerem, corrida adequadamente da planta. Como escolher a fruta para obter o abacate? Vá ao supermercado mais próximo e observe atentamente as frutas à venda. Sua tarefa é escolher a mais madura. Aperte suavemente o abacate em ambos os lados com os dedos e observe. Se a fruta estiver madura, a polpa se apertará por um momento e depois voltará à posição anterior. Não retorna? Então o PCE está maduro demais. Você sentiu todas as frutas da gaveta e ainda não encontrou a certa? Não tem problema. Pegue qualquer abacate que pareça para você. O principal é que ele não deve estar podre e deve ter uma cor verde escura normal. Você pode comprar 2 ou até 3 frutas de uma vez e tentar germinar todas elas. Dessa forma, você terá mais chances de sucesso. Quando você levar para casa um abacate esverdeado, deixe-o amadurecer. Coloque a fruta ao lado das maçãs em um saco de papel. Você pode acrescentar bananas, se desejar. Essas frutas liberarão etileno, e a nossa favorita alcançará a condição certa mais rapidamente. Obtendo a medula para tirar o caroço da fruta, você precisa pegá-la no dia em que for plantar. Para não danificá-lo, faça um corte circular não muito profundo. Segure cada uma das metades com suas mãos e gire-as em direções diferentes. Em uma mão, você terá uma metade com osso e, na outra, sem ele. Com uma colher de sopa, retire a semente do abacate. Enxague a semente extraída com água morna sob a torneira. Lave bem a polpa restante para que a semente não fique mofada no solo. Mantenha-a sob água corrente por um período mais longo para permitir que absorva mais umidade. Observe a semente com cuidado antes de plantá-la, identificando a parte superior, fina, onde o broto deve surgir, e a parte inferior, grossa, onde as raízes se formarão. Isso é importante, pois uma semente plantada de cabeça para baixo não lhe agradará. É claro, com a aparência de um broto. Prossiga para a germinação com a polpa da fruta e plante a semente. Você pode fazer isso de 3 maneiras. Prepare uma xícara com terra. No solo universal, comprada em uma floricultura, adicione areia grossa e turfa. Todos os componentes devem estar em proporções iguais. No fundo do recipiente, coloque a drenagem, cascalho ou argila expandida. Despeje-o com água temperada. Faça um buraco e insira a semente com a ponta romba no solo pela metade ou 2/3. Deixe a parte fina acima da superfície. Não se esqueça de regar as mudas pelo menos uma vez por semana. Mergulhe a semente no hidrogel de modo que 2/3 dela fiquem do lado de fora. Pegue um copo estreito, de modo que a semente não caia de lado, mas fique verticalmente com a extremidade estreita para cima. Coloque em um peitoril de janela, de preferência a oeste, e espere que ela brote. O hidrogel pode ser comprado em uma floricultura. Perfure um ciclo com uma agulha grossa no centro em 3 ou 4 lugares. Faça o furo não mais profundo do que 3 mm. Insira palitos de dente nos orifícios. Coloque a parte grossa do caroço em um copo de água de modo que os palitos de dente fiquem nas bordas e não toquem a água. A parte superior também deve ficar para fora. Continue enchendo a água para manter o mesmo nível. Troque-o a cada poucos dias. Esse método é bom porque você pode ver como o sistema radicular se desenvolve. Use um copo de germinação transparente para que você possa observar não apenas o desenvolvimento da muda, mas também a formação das raízes. Depois de colocar a semente na água, coloque o recipiente em um parapeito de janela no lado ensolarado. Não se esqueça de trocar a água do copo a cada 4 a 5 dias. Se não quiser fazer muita bagunça, use o primeiro método. Leve em conta apenas que, no solo, a semente germinará por muito mais tempo do que na água ou no hidrogel. Levará 1 mês e meio, ou até 2 meses. Nunca enterre a semente completamente no solo, pois ela simplesmente apodrecerá. Plante-o no solo assim que brotar. Deixe o broto germinar 3 cm. As raízes devem ter cerca de 5 cm e, então, você poderá transplantá-lo para um local permanente. No fundo de um vaso pequeno,
Coloque uma camada de drenagem de 2 cm e preencha com terra solta. Planta a muda em uma pequena depressão. Certifique-se de que 1/3 da muda esteja acima do nível do solo. Tente não danificar as raízes. Regue com água filtrada. O solo deve estar úmido, mas não encharcado, caso contrário a semente pode mofar. Coloque o vaso com a futura árvore em um local iluminado. No escuro, a planta não conseguirá se desenvolver, mas a luz solar direta não deve incidir sobre a presseia. Caso contrário, aparecerão queimaduras nas folhas. Fertilize 2 vezes por mês, com fertilizantes minerais para crescer melhor. Depois de 1 ano, o abacateiro deve ser transplantado para um vaso de tamanho maior. Caso a árvore se estique para cima, aperte a parte superior. Faça isso quando aparecerem 8 folhas. Não se preocupe se o abacateiro ficar subitamente mais lento depois de crescer até meio metro. Isso é normal. Regue quando o solo do vaso estiver 2 dedos seco. Em um local seco, coloque um recipiente com água, musgo e argila expandida úmida ao lado do vaso. Você pode borrifar água de um pulverizador para umedecer o ar ao redor do abacate. Apenas certifique-se de que as gotas de umidade não entrem em contato com as folhas. Caso contrário, a árvore poderá ficar doente. Transplante para um terreno aberto. Os moradores das regiões do sul podem tentar plantar a pera-jacaré ao ar livre. A árvore mexicana pode suportar geadas curtas de até 6 graus Celsius. O abacate pode ser transplantado quando atingir 40 cm de altura. Introduza o broto ao ar fresco gradualmente, levando-o para fora um pouco de cada vez em um clima quente e agradável. Plante-o no jardim em um local não escuro, mantenha-o coberto e com cobertura vegetal e cubra-o com policarbonato no inverno. Quando esperar os frutos? Os abacates devem florescer por volta do 3º ano, mas isso acontece em 5 a 6 anos. Para formar frutos a partir dos floretes verde e amarelos, será necessária a polinização. Portanto, plante 2 ou 3 sementes de uma vez, colocando os vasos com as árvores em um cômodo. Se houver pouco espaço no apartamento, você poderá plantar 3 sementes em um vaso e, em seguida, entrelaçar os troncos com uma trança. Não entrelace com muita força, pois o abacateiro crescerá e engrossará, portanto, serão necessários espaços. Se você tiver apenas um abacate, será necessário fazer a polinização artificial. Use um pincel mácio para escovar o centro das flores, uma a uma. Não lave o pincel depois, repetindo o procedimento várias vezes. Se os frutos não vingarem dessa vez, não se preocupe, mas espere até que a árvore floresça novamente. Talvez você tenha sorte na próxima vez. Na primavera, enxerte a árvore. Assim você terá a garantia total de que desfrutará de uma fruta suculenta. Mas se não tiver sorte com as flores e os frutos, você ainda terá um belo arbusto ornamental. Os floricultores experientes aconselham colocar a Perseus em hibernação no inverno, reduzindo a temperatura para 12 graus Celsius. Eles garantem que, nesse caso, o abacate dará frutos com certeza, embora, com uma temperatura tão baixa, a planta certamente perderá as folhas e deixará de ser perene. Dicas práticas. Para ter sucesso, você deve conhecer algumas sutilezas e levá-las em conta durante a germinação do abacate. Escolha a semente com o maior tamanho possível. Quanto maior ela for, mais força terá para germinar. Deixe a água de molho em temperatura ambiente. Você pode adicionar um pouco de carvão vegetal ou uma pastilha ativada para garantir. Mas mesmo sem esses aditivos, uma planta despretensiosa deve começar a crescer. Se você quiser que a muda brote mais rapidamente, em cerca de 1 ou 2 semanas, planta na primavera. No outono ou no inverno, a muda pode não brotar até 1 mês ou até 1 mês e meio depois. Sinais de germinação da medula. Ressecamento da parte superior. Descascamento. A semente racha ao longo do núcleo. A muda deve primeiro desenvolver raízes e depois brotar. Os abacates têm medo de correntes de ar, de modo que a muda germinada nunca deve ser colocada em frente à janela ou perto da porta da varanda. Caso contrário, ela encolherá e deixará cair as folhas. A primeira vez que você cortar o broto deve ser quando ele atingir cerca de 15 cm. Corte-o de volta para 8 cm. Quando ele tiver ganhado mais 15 cm após o corte, transplante-o para um vaso de 25 cm de diâmetro com solo rico em humus. Mas certifique-se de que a parte superior do porta-enxerto ainda esteja acima do solo. Nos primeiros 5 anos, a Perseus terá de ser transplantada anualmente para um recipiente maior. Depois disso, você pode limitar o replantio a cada 3 anos. A planta deve ser transplantada com muito cuidado para não danificar as raízes. Transfira todo o torrão de terra para outro vaso,
acrescentando terra nova. Se as folhas da pera jacaré ficarem amarelas, isso significa que você está regando demais a planta. Deixe o arbusto em paz por alguns dias para secar. As folhas do abacateiro podem causar alergias devido às toxinas que contém. Mantenha crianças e animais de estimação longe da planta. Use luvas quando estiver cuidando dela. Se você ler que a persea pode atingir uma altura de 20 a 25 metros, não se assuste. Afinal de contas, estamos falando de cultivar a árvore em condições naturais. Em casa, é improvável que seu abacate atinja 3 metros devido ao espaço pequeno e apertado do cômodo. No início, você pode ficar desapontado com a aparência da planta, um tronco fino com folhas desleixadas. Mas, aos poucos, você vai beliscar. Os brotos laterais crescerão e a pera jacaré se transformará de um patinho feio em um lindo cisne, criando um microclima maravilhoso em sua casa e purificando o ar. Você gosta de jardinagem com flores? Então não deixe de fazer experiências com sementes de abacate. Você terá muita diversão e emoções positivas.